Olá para você que acompanha os canais da REC TV, ótima noite. A gente segue com a nossa série de entrevistas com os candidatos que concorrem ao cargo de conselheiro tutelar às eleições aqui no município, na verdade em todo o Brasil, né? São eleições unificadas, né? Acontecem na mesma data, dia 1º de outubro. Aqui em Cidade Ocidental são 14 candidatos, né? Eram 13, mas a Silvana Maria conseguiu uma liminar e está concorrendo também, pelo menos enquanto essa liminar estiver valendo, né, digamos assim. Então são 14 candidatos, alguns já passaram por aqui, como foi o caso do Cairo de Fernando, o Aaron Silva, Manu Juventude, Vanderlei Nicolau, Vanessa Carla, e agora nós estamos recebendo mais um candidato. Antes de apresentá-lo, queria lembrar que nós entrevistamos também a Emanuele Luciane, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui no município, CMDCA. Ela, junto com a comissão eleitoral, né, estão conduzindo esse processo eleitoral. Muito bem, agora é o seguinte, a gente vai conversar um pouco mais com o Gilvan, conversamos um pouquinho fora do ar, e agora valendo, Gilvan, quero te agradecer por ter vindo aqui, bater um papo com a gente, falar um pouco mais sobre você e sobre as suas experiências e sobre os compromissos que você faz para o pai, para a mãe que nos assiste, em relação ao cumprimento do ECA, que é a lei, digamos assim, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a lei que rege, né, que protege, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes. Inicialmente, queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Muito boa noite. Boa noite, eu sou o Gilvan, né, Silva de Andrade, eu tenho 39 anos, né, moro em Cidade Ocidental desde de criança, né, e eu tenho esse chamado de trabalhar, né, em prol dos mais necessitados, fazer os que não têm voz serem ouvidos. E eu estou aqui, né, nesse pleito eleitoral, fazendo esse desafio, convidando as pessoas para que atentem esse chamado, porque o Conselho Tutelar é um fator bem importante, e se as pessoas souberem a responsabilidade do conselheiro, o conselheiro ele não tem poder de mandar, não tem o poder de executar imediatamente, mas ele tem como requerer algo para que seja feito. Muito bem, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua experiência, né? Já trabalhou com crianças, adolescentes, compartilha com a gente, até para quem não te conhece, né, possa ter um discernimento maior sobre, na hora de decidir se vota ou não em você. Eu tenho já bastante tempo já na Pastoral do Menor, né? A Pastoral do Menor, onde que faz com que a criança e o adolescente ele tenha um chamado para entender que ele é algo importante, né? Então a gente faz um trabalho já na Pastoral do Menor, eu faço um trabalho de acompanhamento no Centro de Ressocializações, né? E também faço um trabalho dos menores infratores, onde já trabalhei aqui no Centro de Convivência, em Cidade Ocidental como voluntário, né? Já fiz parte aqui do Centro de Convivência, e a gente faz um trabalho nesse chamado, onde que o jovem, a criança, ele pode entender que ele é alguém. E quando ele entende isso, dá um norte para ele que ele possa saber que ele pode sonhar. E muitas vezes as pessoas que não têm sonho, não conseguem sonhar. Você falou um pouquinho aí da sua experiência, eu quero fazer duas perguntas. E uma, o que te motivou a se candidatar para tentar ser conselheiro tutelar aqui no nosso município? E eu pergunto também se essa sua experiência ela te habilita, você se sente habilitado, se eleito for, para desempenhar esse cargo que, como você disse, tem uma importância muito grande. Eu vejo, Jânio, que é um chamado, né? A gente ser conselheiro tutelar é um chamado, porque muitas vezes no decorrer das noites de você ir à busca do direito daquele que são violados, é uma missão. E você tem que ser desafiador. Então eu me sinto com essa missão de desafiar esse chamado. E o que te motivou? O que me motiva é ver o trabalho, né, que eu posso, com um pouquinho das minhas informações, contribuir
para que o nosso município possa crescer cada vez mais sobre essa proteção da criança e do adolescente. E qual que é a tua visão sobre o Conselho Tutelar, o órgão, o funcionamento dele aqui no município? É bem atuante, né? Nós temos um prefeito que investiu bastante no Conselho Tutelar aqui, né? Em vista que eu moro já há mais de 20 anos e o Conselho Tutelar era lá na minha rua que eu moro, né? Era uma casinha onde que os conselheiros lá, várias vezes estive lá, presenciei que não tinha nenhum atendimento que pudesse ser cauteloso, com medidas assim que a criança pudesse ser ouvida com sigilo, entendeu? Então, nessa gestão, eu vejo que o prefeito se desempenhou muito em fazer a sede própria. Eu acompanhei também, né? Fui um idealizador de uma pedrinha lá naquele terreno. Então, eu vejo que hoje nós estamos preparados. Há muitas coisas a fazer? Mas eu vejo que na estrutura que temos hoje é só para desempenhar cada vez mais. Porque o Conselho Tutelar, ele é um poder que é colegiado, né? Então, o colegiado ele pode somar forças e junto ao Ministério Público para que ela seja executada. Muito bem. Qual que é o conhecimento que você tem do ECA? Você poderia destacar para a gente? A gente sabe que o ECA ele é instituído pelo estatuto, onde que são vários artigos, parágrafos e incisos, né? E a gente sabe que cada um abrange num artigo, numa medida. Então, seria muito vasto eu dizer que, professor, o artigo 243, onde que a proteção são violados os direitos que o pai abandona o filho ou o bem incapaz, entendeu? Então, é muito relativo. Seria só com profundidade mesmo, para você saber atuar na medida onde que está sendo violado. Até porque o objetivo, você não tem necessidade, não é que você vai decorar, eu digo, o candidato vai decorar o ECA, né? O mais importante é o compromisso que o candidato tem que fazer, e é preciso fazer, para fazer cumprir o ECA. Primeiro cumprir, depois fazer cumprir, não é isso? Exatamente, entendeu? Ele tem que ter, porque eu digo que quem conhece o ECA não erra. São medidas cautelares e de medida protetiva onde que tem que ser executado. É isso, entendeu? Aí. Porque o conselheiro tutelar não é para tirar filho de ninguém, não. É para ele fazer valer os direitos da criança e do adolescente. As pessoas ainda têm, na sua opinião, uma percepção de repente equivocada do conselho tutelar, dos conselheiros. Eu escuto muito, às vezes a pessoa, o conselho tutelar quer tirar a criança da família. Não é por aí. Se precisar, vai encaminhar para um abrigo, temos um abrigo aqui, mas o objetivo principal não é esse, ou eu estou equivocado? O mal do ser humano é ele não conhecer da lei, né? Porque muitas vezes o benefício, as crianças, nós temos crianças autistas que elas podem ser assistidas, nós temos as crianças nas escolas que precisam de um neuropediatra, entendeu? E muitas vezes há tantos recursos sobre a vara da criança e do adolescente, isso não são executados. O Ministério Público, ele só faz algo se ele for incomodado. Ele dizer lá que está batendo na porta dele lá, aquele jovem lá, aquela criancinha lá, está precisando disso. Quanto que não baterem na porta dele, ele não vai saber. Então, as pessoas não têm essa informação. Aí tem o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar é mau, que vai lá na casa, vai tirar a criança, e não é isso. O Conselho Tutelar é para garantir os direitos da criança e do adolescente. É para garantir que aquela família tenha uma qualidade de vida, que possa assistir ele para um CRAS, para um CREAS, entendeu? Para aquela família saber a vulnerabilidade daquela família, a assistência que tem que ser feita. Então, o Conselho Tutelar, ele é uma família, ele faz com que se girasses o meio do caminho... Aconselhador, entendeu? E aí ele faz isso. E muitas vezes as pessoas não entendem disso. Muito bem. Papel. Como nosso tempo é cronometrado e a gente quer garantir o mesmo tempo para todo mundo, eu queria que você falasse rapidamente aí de como está a campanha, cara. Afinal de contas, você precisa pedir votos, você precisa de votos, dia 1º de outubro, e eu acho que são muitos votos, né? Porque a concorrência é bem grande. Como é que está a campanha, Gilmar? A campanha está aguerrada aí, né? Nós estamos firme e forte nas redes sociais, nós estamos pedindo voto. Ontem eu estava no hospital, né? Me deu uma infecção, aí eu estava com uma retenção de líquido bastante, né? Fiquei uns 6 dias internados,
mas eu estou indo na luta, estamos pedindo voto, porque eu quero ser o seu conselheiro. Eu quero que você possa lá ter um representante que você possa ligar e ele possa dizer assim, ó, eu estou aqui para defender, para ajudar e fazer isso. Isso é a minha função, entendeu? Lutar pelos mais desfavorecidos e os que não têm voz. Eu quero te pedir o teu voto, se você não tem candidato ainda, 828, né? E a nossa intenção é que a gente possa chegar lá. A gente sabe que é uma eleição árdua, entendeu? Mas se Deus nos confiou, eu acredito que se Deus me der a importância e esse mérito de chegar lá, nós vamos representar muito junto com os outros. Eu digo que nós não temos concorrentes, né? Porque são 5 vagas, cada um fazendo o seu trabalho e defendendo. 14 candidatos, 14 candidatos, né? Mas nós temos que defender os nossos ideais e o nosso potencial para que a gente chegue lá. Pois é, e a campanha de uma eleição para conselheiro tutelar, ela é muito diferente, evidentemente, de uma campanha política em que você pode fazer promessas, né? Nesse caso, não, você faz compromisso, né? Com os pais, com os responsáveis, com as crianças. Quais são os compromissos que você tem assumido aí com os seus possíveis eleitores? O compromisso meu, Jana, é de ser essa voz, né? Ser essa voz da criança. Eu disse até no meu slogan, né? A minha missão é dar voz aos mais vulneráveis e garantir que os seus direitos sejam respeitados. É o direito no ônibus, é o direito na escola, é o direito no ir e vir, entendeu? Esse é o direito que eu vou defender. Eu vou te dar mais um minuto já para você fazer as suas considerações finais e reforçar o pedido de voto. Eu queria só colocar aqui, Érica, primeiro a tela aí com todos os candidatos. Temos aí aquela que eu te mandei? Eu te mandei aí, não? Eu acho que eu te mandei alguma coisa. Então é o seguinte, enquanto a Érica... Deixa eu ver se eu mandei para ela, estamos ao vivo aqui. Acho que eu mandei... Eu não sei se eu mandei. Agora eu estou... Mandei sim, viu, Érica? Eu te mandei 2 arquivos, prepara os 2 aí. Enquanto isso, eu queria lembrar o seguinte, falei agora há pouco dos candidatos que passaram por aqui. Eu quero lembrar que todos, né, foram convidados. A REC TV mandou ofício para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para que esse convite fosse estendido a todos os candidatos. Alguns vieram, outros não vieram, não confirmaram a agenda com a gente. Vou trazer aqui a relação dos que não vieram, para depois alguém não sair por aí falando, olha, convidou uns e outros não. Então, todos foram convidados. Quem não veio até agora, a Silvana Maria, né, que entrou por último, a Norma, né, Elza Gonçalves, Adriana Lopes, a Silvânia Barros, Arão Augusto, Kelisângela, que nome é difícil, hein? Kelisângela, e também a Rafaela, que inclusive é a atual presidente do Conselho, aliás, do Conselho Tutelar mesmo, né? E como a REC TV é uma emissora que preza pela imparcialidade, pela verdade, né, pelo compromisso com a boa informação, a gente também não pode deixar de falar aquilo que precisa ser dito, né? 3 candidatos estão concorrendo com liminar. A gente, durante as entrevistas, a gente não abordou isso no caso, Cairode, que é o único que veio e que está concorrendo com uma liminar. Durante a entrevista a gente não falou sobre isso, mas eu preciso ser honesto com todos. Então, quero lembrar aqui o Cairode, Fernando, a Silvana, Maria e também a Norma. Esses 3 candidatos estão com liminar, né? Por alguma razão que eu não sei, não conseguiram entrar sem a necessidade da liminar. Estão com a liminar. Se a liminar concedeu o direito deles fazerem campanha, a gente tem que respeitar, né? Mas eu preciso dar essa informação para quem nos assiste e como eu disse, a REC TV tem compromisso com a verdade e a verdade, ela sempre é muito bem-vinda. Então, a gente está encerrando hoje com o Jovão as entrevistas, porque a gente mandou uma agenda, quem confirmou veio, a gente conversou e é até meio triste, né? Aqueles candidatos se colocam à disposição para assumir um cargo tão importante e de repente se negam a falar sobre os compromissos que eles assumem perante a sociedade e sobre a experiência que eles acumulam para ter essa habilitação
né, de repente assumir esse cargo tão importante. Lamento por quem não veio e agradeço aos que vieram, e eu tenho certeza que os que vieram puderam ser ouvidos pela população que vai decidir o seu voto. E eu espero também que as entrevistas não tenham nenhuma influência no resultado final. O objetivo não é esse. O objetivo é exatamente conversar com os candidatos e apresentar à população a experiência de cada um deles. Temos agora, produção, primeiro aqui a tabela aí que mostra todos os candidatos. Põe na tela. Então, só para vocês acompanharem, tem aí o nome e número de todos os 14 candidatos. Lembro que a eleição vai ser no dia 1º de outubro. Abre a eleição, a votação às 9 horas. É às 9, né, João? 8 horas. Às 8 horas até às 17 horas teremos urnas eletrônicas. A próxima arte fala aí dos locais de votação, que é um detalhe bem interessante. Serão 4 pontos de votação: Colégio Estadual Jorge Amado, aqui no centro da cidade; Escola Municipal Hélio Jones Branquinho, lá no Nápoles; Escola Municipal lá na Nova Friburgo, e ainda Escola Municipal Albino Batista, no Jardim ABC. Então tá aí. Se você vota, por exemplo, nessa relação que aparece logo acima do Jorge Amado, são várias escolas. Para conselheiro tutelar, você tem que se dirigir à escola Jorge Amado. E o mesmo vale para as outras. Tem a setinha indicando, é uma arte divulgada pela Prefeitura Municipal, então está bem didática aí para você não ter dúvida na hora de votar. E se ainda assim, pode voltar aqui para mim, diretora, eu não sei se nós temos aí o QR Code. Se não tiver o QR Code, a gente pode tocar o barco por aqui. Mas tem um QR Code que o CMDCA está divulgando, que você precisa só fazer a leitura e aí você coloca o número do seu título e você vai saber onde votar no dia 1º de outubro. Muito bem, esclarecimentos feitos. Volto aqui para o Gilvan, já te agradecendo, Gilvan, pelo tempo que você disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Tá aí o QR Code, então é só você fazer a leitura, digitar o número do seu título de eleitor, você vai saber onde votar dia 1º de outubro. 1 minuto para você fazer as suas considerações finais, Gilvan, te desejar boa sorte aí dia 1º de outubro, e aí você pode também reforçar o seu pedido de voto. Jânio, eu quero agradecer, né, essa emissora pelo esse convite, né, me sinto elogiados aqui, estar aqui, né, porque é um desafio. Eu digo que filho de cidade ocidental, com essa coragem de colocar seu nome à disposição da sociedade, para você ser chamado, aquele nome, aquilo outro, né? Então, a gente está envolvido em todos os cenários políticos do nosso município, não só na política, mas também na defesa de conselhos, de opiniões ao nosso cidadão, cidade ocidental. Então, eu, como disse a vocês, nós somos um desafiador, que nós acreditamos numa cidade melhor, num planejamento que a criança e o adolescente pode acreditar, as famílias que possam confiar nesse conselheiro que está aqui, colocando o nome à disposição para ser ou bem ou mal, mas que seja e que possa representar vocês, juntamente com a defesa dos mais que precisa ser ouvido. Então eu peço seu voto, é 828, quem não tem ainda, há 15 dias, né, para a eleição, é uma votação muito, muito criteriosa, mas no fim da gente, a gente está aqui à disposição de defender essas crianças e adolescentes. Muito obrigado. A gente agradece, e assim a gente encerra essa série de entrevistas, desejando boa sorte aí a todos os 14 candidatos e a você, cidadão, que nos acompanhou e que vai continuar nos acompanhando e assistindo também a todas as entrevistas que estão disponíveis nos 4 canais da REC TV, no Facebook, no nosso canal do YouTube, no Instagram e também no nosso site redeentornotv.com.br. Todas as entrevistas estão lá disponíveis e vão permanecer lá, e que você possa refletir bastante sobre o que cada um falou, ou aqui ou na rua, nos encontros, né, e tomar a decisão mais consciente de acordo com o seu discernimento no dia 1º de outubro. Obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima.